Então, galera, vamos lá, né? Começar hoje a aulinha de urgências imunológicas. Deixa eu achar aqui onde que está a nossa aulinha. Hoje a gente vai discutir, talvez, eu até falo, né? Dentro de tudo que a gente viu, provavelmente é a emergência dentro da odontologia que a gente mais temida, vamos dizer assim, porque de certa forma é mais catastrófica, né? Então, tá todo mundo conseguindo ver aí a tela? Tá? Vocês estão conseguindo ver a tela? Faz um joinha aí. Sim? Beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui. A Celina. Então, beleza. Hoje nós vamos falar um pouquinho de emergências imunológicas. Dentro da emergência imunológica, a gente tem as reações alérgicas, né, de anestésicos locais, de antibiótico, de aspirina, de outros anti-inflamatórios. Reações cutâneas, que seriam aquelas pápulas, a questão do prurido, a questão da coceira. Reações respiratórias, que é mais aquela questão do broncoespasmo, aquele paciente que faz aquele chiado, né? Aquela dificuldade de respirar, muito presente nos pacientes asmáticos. E o choque anafilático, que aí sim é a reação imunológica mais grave, e aí sim é uma emergência médica, é um cenário catastrófico. Já numa unidade, né, de emergência ou dentro de uma UTI, isso já é catastrófico. Imagina isso acontecendo dentro do consultório odontológico, tendo que aguardar um suporte médico. Realmente é uma coisa assustadora de se imaginar. E não é infrequente, tá, gente? A gente sabe, a gente falou já aqui de parada cardiorrespiratória, de AVC, de arritmia. Isso daqui, choque anafilático e as reações alérgicas dentro da odonto é mais frequente até do que talvez aquelas outras situações clínicas que nós já falamos. O termo alergia, então, vem do grego, de halos, né, que significa alterações do estado original. Então, esse paciente, na verdade, vai ter uma reação inflamatória, uma reação exacerbada a quem? A um antígeno, alguma coisa que expôs ele e que, na verdade, ele já teve contato anterior e que agora, quando ele tem um segundo contato, ele apresenta essa resposta de forma exacerbada. E aí é classificado como uma reação alérgica. Então, a reação alérgica é o estado de hipersensibilidade do organismo adquirido pela exposição primária, ou seja, tem que ter contato prévio. Então, o camarada, o paciente que tem alergia à picada de abelha, ele vai ter essa alergia depois que ele teve o primeiro contato, ou seja, depois que ele teve a primeira picada de abelha. O alérgeno, né, é o antígeno, né, e que quando tem o primeiro contato, quando ele se encontra ao anticorpo, ele faz esse complexo que a gente chama de antígeno-anticorpo. A partir daí, esse anticorpo tem afinidade por membranas das células de defesa, né, os neutrófilos, basófilos e mastófilos, e acaba por uma reação, eles liberando principalmente a histamina. E aí a histamina é a grande desencadeadora de todos esses processos alérgicos, do angedema, da vasodilatação, do broncoespasmo, de toda a circunstância clínica que a gente vai começar a discutir daqui para frente. As reações alérgicas, né, de forma geral, ela é apresentada de 10 a 15% da população tem algum tipo de condição alérgica e que requer cuidados médicos. A incidência na população geral é pequena, né, de 1%, de 0,1% até 1%, mas que qualquer reação alérgica que seja um choque anafilático já é muito grave. Então, fazendo até uma comparação, igual a gente está vivenciando essa questão da pandemia, a gente sabe que por número relativo, né, por porcentagem de mortalidade, tem uma mortalidade baixa. Mas só que, né, dentro de um quadro catastrófico e gigantesco desse, 1% é muita coisa. Então, 1% da população é muita coisa. A mortalidade é em torno de 0,9%, então vocês percebem que é quase muito próximo de quem tem esse tipo de reação alérgica. É praticamente quem tem chance de mortalidade. E dentro da clínica odontológica, os alérgenos podem estar presentes em vários materiais, desde dos materiais que vocês utilizam para paramentação, até alguns tipos de resina
que vocês possam utilizar em algum procedimento ou até algum tipo de material que vocês utilizam em alguma prótese, por exemplo. Além dos medicamentos, dos anestésicos, dos antibióticos, que também são grandes desencadeadores de processo alérgico. No consultório odontológico, o principal tipo de alergia é o tipo 1 e o tipo 4, que nós vamos mostrar lá na frente. O tipo 1 é considerado mais perigoso, que podem cursar com o choque anafilático, e o tipo 4 é mais aquela reação dérmica, né, que é aquelas pápulas e o prurido, a coceira, que não são tão, não chega a ser considerado uma emergência médica, mas pode também cursar com uma piora do quadro. Aqui então a gente demonstra os 4 tipos, né, de reações alérgicas. Então a gente tem o tipo 1, tipo 2, 3 e 4. O tipo 1 é mediado por imunoglobulina E, né, o IgE, e os exemplos clássicos é o angioedema, que é aquele edema labial e de toda a orofaringe, pode cursar também com edema palpebral. A crise aguda de asma e anafilaxia, ou seja, o choque anafilático. O tipo 4 ele é desencadeado por linfócitos e tem um início da reação que pode durar até 48 horas, então é mais brando e mais lentificado, né? Ele corre mais demorado e principalmente está associado com dermatite de contato. Então a gente pega muito paciente que tem isso, aqueles pacientes que têm alergia às vezes a látex. Então a própria luva que você utiliza para o procedimento, às vezes você tem que, na própria anamnese, você já identificar isso daí, e quando você for propor um procedimento, você vai ter que fazer uma estruturação, uma organização e talvez utilizar aquelas luvas de vinil, né, que tem até são um pouco estilizadas, né, tem rosa, que aí as meninas usam para combinar com jaleco rosa, tem preta que usa para combinar com jaleco preto, então fica todo mundo bem estilizado. O látex, então, é um descritor, né, dessas reações alérgicas dentro do consultório de odontologia. Vários tipos de resina, e a resina acrílica também pode ser desencadeante. As soluções anestésicas que vocês todos, né, muita gente já conhece, inclusive no trabalho passado, muita gente fez o relato da emergência médica, foi justamente descrevendo casos de alergia a alguns tipos de anestésicos, né? A maioria até descreveu da mevipacaína, né? E isso realmente pode estar presente. A aspirina, gente, como a maioria da literatura médica e a literatura de odontologia são americanos, eles descrevem muito essa questão presente da reação alérgica com o uso de aspirina. Mas só que aí a gente faz uma ressalva aqui, que no Brasil não é comum a gente utilizar a aspirina como anti-inflamatório. A gente sabe que a aspirina tem uma ação anti-inflamatória, né? Mas só que a gente utiliza ela mais com qual sentido? Com a ação de antiagregação plaquetária. Então, o paciente que tem infarto, o paciente que tem AVC, o paciente que é um vasculopata, ele usa o AS para diminuir a agregação plaquetária, em vez de usar igual os americanos. Os americanos, muita gente, quem nunca viu um filme, né, que o cara tá com dor, tá com ressaca, e aí ele vai lá e toma 2 aspirinas e um copo de água para tirar. A gente faz isso com dipirona e com paracetamol, mas lá nos Estados Unidos eles utilizam muito o AS, né, a aspirina, como anti-inflamatório. E não é uma realidade nossa no Brasil, mas, reforçando, muitos pacientes nossos que coronariopatas, AVC, eles utilizam a aspirina, mas no contexto de antiagregação. E dentro do contexto da odontologia, é de extrema importância a gente saber se ele está usando aspirina, porque envolve diretamente o quê? Cascata de coagulação e risco maior de sangramento. Então a gente tem que saber se ele está utilizando aspirina. Os outros anti-inflamatórios, então, são bem presentes, inclusive dentro da prescrição de odonto de vocês, né? Então, cetoprofeno, ibuprofeno, nimesulida, todos esses são anti-inflamatórios não esteroidais e são realmente medicamentos muito bons para controle de dor e processo inflamatório, e que invariavelmente é prescrito por vocês também, mas são medicamentos muito descritos em processos alérgicos. Desde o processo alérgico, aquele do tipo 4, que às vezes é só uma reação dérmica, né, da cutânea, desde da reação alérgica tipo 1, que pode cursar inclusive com anafilaxia.
As reações alérgicas, então, as cutâneas, a gente pode ter esse tipo de reação alérgica que envolve pápulas, né, que são lesões com uma elevação e tem um prurido também considerável. Pode se manifestar geralmente após 1 hora até do contato do alérgeno, então pode ser por uso de medicamento, pode ser o contato com látex, alguma coisa assim, e inclui, na maioria das vezes, reações leves e moderadas. Então não é algo que preocupa. Mas só que isso é uma loteria, não tem como a gente dizer que vai ficar só na reação cutânea e isso não possa evoluir, por exemplo, com broncoespasmo, ou com angedema, ou com choque anafilático. O fato é, se a gente tem uma reação alérgica descrita, e por isso, e aí eu reforço, por isso que é importante, lá na hora que você faz a primeira consulta, ou faz a sua anamnese, você sempre perguntar sobre alergias. Ah, tem alergia a algum medicamento? Ah, tem alergia a alguma coisa, a látex, alguma outra coisa? E além disso, reforço. Não adianta só perguntar se tem alergia. Tem que perguntar assim, ah, você já tomou algum remédio que fez mal para você? Porque dependendo do nível cultural da pessoa, ela não consegue entender o que é alergia, né? E às vezes ele já tomou um remédio, apresentou um quadro alérgico, mas ele não consegue descrever isso como alergia. Então é importante a gente destrinchar muito bem isso na hora da nossa anamnese. As reações alérgicas imediatas de caráter leve e moderado, né? São mais o angedema, que pode ser um edema pequeno e faz aquele edema labial e palpebral, o eritema difuso, a urticária, aquela coceira, a rinite, que fica apresentando coriza, uma congestão nasal, o nariz fica praticamente entupido, e quadro de conjuntivite com congestão ocular, pode cursar também com lacrimejamento. Quando a gente parte para reações alérgicas que envolvem reações respiratórias, aí sim a gente já começa a ficar mais preocupado. Por quê? O paciente faz uma broncoconstrição tão grande, dependendo do quadro, que pode alterar o quê? A entrada de oxigênio no sistema respiratório. E isso, com o passar do tempo e se durar muito tempo, pode levar esse paciente a um quadro de hipoxemia e, consequentemente, ele levar a uma arritmia ou até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Então já é um quadro mais grave. A gente tem que ficar bastante atento. Está muito bem descrito com quadros e utilização de aspirina, de anti-inflamatórios não esteroidal, e pode sim representa risco de morte para o paciente. O principal sinal, né, sintoma que a gente pode perceber é aquela chiadeira. É o paciente que está lá na sua mesa, né, na sua cadeira do paciente lá, e de repente ele começa a falar, nossa, doutor, estou sentindo, parece que tem um gato no meu peito, tá? Fica aquele barulhinho bem fininho, que é o quê? Sinal de broncoespasmo. E ele vai começar a apresentar o quê? Uma respiração mais ofegante e utilizando, inclusive, musculaturas acessórias para tentar fazer essa incursão respiratória. Aí sim já é um sinal de gravidade. Então, nesses casos, aí a gente volta àquelas aulas anteriores, a gente vai ter que analisar todos os sinais vitais desse paciente, utilizar a oximetria de pulso, né? Ver quanto que está a saturação. Se a saturação estiver abaixo de 94, é um sinal de gravidade, é um sinal que a gente deve acionar um serviço de emergência ou até mesmo levar esse paciente para um serviço de emergência, não devendo ficar com esse paciente no consultório, porque esse paciente pode evoluir de forma mais grave. Então fica aí o recado. Paciente que tem broncoespasmo, diante de um quadro que você utilizou um anestésico, ou ele tomou um antibiótico antes de uma cirurgia de vocês e está apresentando broncoespasmo, que esse paciente pode evoluir de forma mais grave. As reações respiratórias, elas podem evoluir com piora, e aí sim causar o quadro catastrófico, que é o edema da laringe, então fazer o edema de toda a laringe, inclusive cursando com o edema de glote, representa sim risco iminente de morte. E a obstrução parcial da laringe, quando está parcial e não total, qual é o sinal clínico? É um estridor laríngeo, que é quase um ronco, né? É um estridor, é diferente do miado do broncoespasmo. Então é um som mais rude. Então, se você vê que o cara está com aquele esse barulho assim, é porque ele realmente está evoluindo de forma muito grave, e aí a conduta é emergência médica. O que a gente pode fazer, talvez, no consultório de odontologia, é se a gente tiver adrenalina,
fazer uma aplicação de adrenalina intramuscular, podendo salvar esse paciente, né? É lógico que a gente sabe que não é a realidade, a gente já discutiu isso aqui, mas nos Estados Unidos é muito frequente, tem essa apresentação da adrenalina já pronta, que chama EpiPen, que é uma caneta com agulha já e com a dose já de 0,5 ml de adrenalina que você faz de forma bem tranquila. Porque se a gente realmente for esperar pegar uma ampola, montar uma seringa, pegar uma agulha para aspirar, ver que é 5 ml, a gente não tem essa estrutura rotineira no consultório de odontologia. E aí se alguém me perguntar assim, Denilton, eu posso comprar um medicamento, uma droga só para o meu consultório de odonto, qual seria? Aí eu indicaria vocês terem essa caneta de adrenalina, porque caso aconteça, você consiga fazer. A gente já discutiu aqui também, em outros momentos, a possibilidade de criar-se aquele estojo, aquela maleta de medicamentos de emergência, mas a gente também viu que não é uma realidade. Não sendo uma realidade, a conduta aqui é o quê, gente? Levanta a cabeceira do paciente, tenta botar ele numa posição mais confortável para respirar. Se você tiver oxigênio, coloca o oxigênio e já liga o SAMU 192, porque isso é uma emergência médica. O paciente que cursa com a obstrução total da glote, né, tem um edema completo, esse paciente vai ter um silêncio respiratório. Ele não vai ter mais aquele estridor, porque não vai estar passando ar mais. E esse paciente vai evoluir com perda da consciência, vai ficar inconsciente, vai apresentar cianose, que é aquela roxidão nas extremidades e no lábio, e esse paciente vai estar em iminência de parada cardiorrespiratória. É uma emergência médica. E aí a gente vai ter que levar aqueles conceitos das aulas passadas de suporte básico de vida. A gente vai chamar o paciente. Se ele estiver inconsciente e você estiver achando que ele está parado, iniciar a compressão torácica e imediatamente pedir socorro e acionar o SAMU 192. Essa é a conduta. E talvez dentro hoje da aula, dentro do escopo do que a gente está falando, seja a questão mais catastrófica mesmo, é esse quadro de edema de glote e o choque anafilático. O choque anafilático, gente, ele é caracterizado, né, como anafilaxia generalizada, além desse quadro todo de edema palpebral, de edema labial, de edema da glote, fazendo edema de glote também, com a liberação desses mediadores, principalmente a histamina, ele faz um quadro de quê? De vasodilatação, ou seja, a periferia, a circulação dele vai abrir todo, diminuindo a pressão. Então a pressão desse cara vai estar quase inaudível. Ou seja, quando a gente vai lá medir ou aferir a pressão, a gente não vai conseguir determinar qual é o valor, porque a pressão vai estar muito baixa. Então a gente tem que avaliar isso daí. Tá? Estão perguntando aqui, tem um menu no meio da tela aí de vocês? Como assim? O que é que está... Podem falar, o que é? Ah, essa barrinha aqui da... Ah, tá. Eu acho que é do programa aqui. Beleza, vamos lá. Deixa eu tentar puxar ela para baixo. Tá? Aí. Melhorou? Show. Ó, fase da evolução do choque anafilático, então, gente. A primeira fase, a gente vai ter sintomas de vermelhidão, né, da pele, coceira. Vai ter aquelas manchas, pode ter umas manchas no peito, na face, aquelas pápulas. Pode cursar conjuntivite, coriza, cólica abdominal, o paciente pode relatar, náusea e até vômito ou diarreia. Incontinência urinária e fecal. A fase 2 eu já vou começar a ter o quê? Sintoma respiratório. Então vou ter aquela chiadeira, vou ter quadro de tosse, vou ter uma tosse irritativa, dispneia, que é o quê? A falta de ar, e posso já cursar com cianose. A partir daí, gente, é catástrofe. O paciente vai ficar pálido, taquicárdico, cursar com hipotensão, podendo levar a uma arritmia cardíaca, perda de consciência e parada cardiorrespiratória. Então a gente não tem que esperar chegar nessa fase 3, esperar o paciente ficar pálido, esperar o paciente ficar taquicárdico, apresentar perda de consciência para a gente acionar o serviço de emergência. Se a gente identificou que a gente fez uma anestesia no paciente, ele começou a cursar com vermelhidão na pele, está queixando de coriza, dor abdominal, está com náusea, apresentou um chiado, opa, para tudo,
tira tudo, desparamenta tudo, já bota ele sentado, se tiver oxigênio, instala oxigênio e ligar para o SAMU 92. E se for o caso de você já ter essa caneta de adrenalina, você pode fazer de forma intramuscular ou no deltoide, né? Aqui no músculo deltoide, no ombro, né? Ou aqui na coxa, no vasto lateral. Essa é a conduta. Não adianta a gente esperar, achar, não, respira aí, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e na hora que o cara parar, aí ele não vai voltar. Você vai perder o seu doente. E, invariavelmente, esses pacientes são pacientes jovens. Isso acontece, esse tipo de reação alérgica mais grave, choque anafilático, acontece em pacientes mais jovens. Certo? As reações... Oi, pode falar. Não. Por quê? O que, que acontece? Igual naquele caso lá que muita gente relatou, da mevipacaína, né? Do processo alérgico no trabalho passado, eles fazendo antihistamínico, loratadina, fazendo corticoide. Só que a gente tem que entender a meia-vida das drogas. Essas drogas têm um processo de ação que vai demorar aí algumas horas para começar a agir. Então não adianta nada, porque até a droga começar a agir, o processo já se encerrou. A adrenalina intramuscular ela tem ação imediata, por isso que nesses quadros tem que ser adrenalina intramuscular para ação imediata. O uso do corticoide nesses casos, o corticoide vai começar a agir daqui umas 3, 4, 6 horas, entendeu? Então não tem indicar, vou fazer uma dexametasona, fazer um prednisona, não. O prednisona, a loratadina, talvez tenha um papel bacana naquelas reações mais leves, das reações tipo 4, que são mais reações cutâneas, que é um pouquinho de coceira na pele e umas manchinhas. Agora, se você tem sintoma de anafilaxia, ou seja, chadeira no peito, uma coceira generalizada, pressão baixa, dispneia, angedema, isso tudo associado, aí sim não tem jeito, é a adrenalina que vai tirar esse paciente. Show? Oi? Quais materiais que você fala? Oxigênio, medicamento? Então, isso daí a gente consegue determinar quando você faz o registro lá no seu Conselho Regional de Odontologia, você vai abrir uma empresa, vai ter essa empresa, e aí quando você for comprar pela empresa, aí você não precisa da prescrição, entendeu? Você vai ter um responsável técnico, pelo menos, né? Vamos fazer uma ressalva aqui, né? Pelo menos eu estou falando como funciona da regulamentação de aquisição de medicamentos por uma empresa médica, entendeu? E eu acredito que deve ser o mesmo fluxo ou com algumas diferenças bem pequenas. Mas a partir do momento que você tem seu registro no conselho e você abrir uma empresa ou um consultório, né? Que se você abrir um consultório, você vai ter uma empresa e você é o seu responsável técnico, você vai conseguir, através das distribuidoras, comprar esse tipo de medicação e você mesmo carimbar falando que é para uso de alguns pacientes em alguma situação de emergência. Tá bom? Ô, gente, e qual é a maior sacada da reação alérgica? É tentar prevenir ela. Por quê? Na verdade, é uma grande loteria. A gente não sabe como é que cada um vai agir. Se ele vai cursar apenas com um prurido, ou seja, uma coceira e umas manchinhas na pele, ou se esse paciente vai cursar com choque anafilático. Então, na verdade, a gente tem que investir tempo lá na anamnese, né, para saber qual é alergia que o paciente tem ou não tem, para evitar expor esse paciente a um antígeno e que venha cursar com uma reação alérgica. Para isso, a gente utiliza o que? A anamnese. Então, toda ficha, toda avaliação, toda consulta, a gente deve perguntar sobre reação alérgica. Deixo aqui ressaltado que não adianta nada a gente lá na primeira fichinha e às vezes a secretária ou o nosso assistente pergunta sobre alergia e depois de novo você não perguntar sobre alergia antes de qualquer procedimento ou antes de fazer qualquer medicamento.
que às vezes o paciente pode ter se confundido, às vezes quem preencheu a ficha foi o filho do paciente e não lembra. Então, outra dica, além da anamnese, toda vez que você for aplicar qualquer medicamento ao seu paciente, pergunte antes se ele não tem nenhum tipo de processo alérgico, ok? A questão dos asmáticos, né? Evitar aspirina e anti-inflamatórios, porque já é bem descrito essa relação alérgica. E a questão do látex, a gente tem também muito bem descrita e mudar a utilização do EPI que você vai ter. O protocolo de reação cutânea, então parar o atendimento se você começar a ver alguma reação cutânea, avaliar se ele tem alguma alteração respiratória, chiado, alguma coisa assim. Você pode aplicar de forma intramuscular a prometazina, que é um antihistamínico, né, que é o Fenergan, e observar esse paciente por 30 minutos. Se ele não tiver nenhum sintoma respiratório, só foi a coceira e pele, beleza, dá para liberar esse paciente com loratadina e acompanhar esse paciente, né, no outro dia ligar para ele, saber como é que ele está. Se esse sintoma piorou e começou a apresentar alteração do sinal vital, saturação começou a baixar, a frequência respiratória começou a aumentar, aí sim a gente deve encaminhar esse paciente para um pronto atendimento médico ou acionar um serviço de emergência médica. A conduta em reações cutâneas, manifestações respiratórias cardiovasculares. Então a gente tem que solicitar o socorro, né, da urgência, administrar oxigênio se a gente tiver disponível, e aqui entra a questão da adrenalina 0,5 ml. Tá? A adrenalina, gente, a gente pode repetir ela a cada 5 a 10 minutos se não tiver acontecendo melhora desses sintomas. Então a gente pode utilizar mais de uma dose intramuscular até chegar no socorro médico. Tá? Essa questão aqui de cessar dos sintomas ou melhorar dos sintomas, fazer prometazina e por via oral, não, gente. Se melhorou os sintomas, como foi um sintoma grave, mesmo que tenha melhorado, encaminhe esse paciente para um atendimento e uma avaliação médica. É muito mais seguro para todos nós, para vocês e principalmente para o paciente. A conduta no broncoespasmo. Sempre elevar a cabeceira, né, tentar proporcionar uma posição mais adequada para esse paciente conseguir respirar, avaliar se esse paciente está cursando com cianose, solicitar, caso necessário, o acionamento do serviço de emergência e você utilizar do suporte básico de vida para tratar esses pacientes. Aqui entra também a administração do oxigênio, se necessário. Se esse paciente sabidamente for utilizar de forma rotineira algum tipo de broncodilatador, por exemplo, eu uso Aerolim ou uso Berotec, alguma coisa, você pode pedir ele para administrar, fazer o uso da bombinha nesse momento. Não havendo melhora desse broncoespasmo, ou seja, ele continuando com falta de ar, continuando com cianose, com muita chiadeira, aí sim entra também a questão da adrenalina 0,5 ml de forma intramuscular. Novamente, a prometazina e corticoide, se o paciente apresentar melhora, sinceramente eu não orientaria, deixaria para o quê? Melhorou, conseguiu tirar ele da crise? Vamos encaminhar ele para o hospital para uma avaliação médica. É muito mais seguro do que você insistir ou querer acabar de tratar isso dentro do hospital, porque ele pode ter uma recorrência dos sintomas. A conduta, então, no edema de laringe, né? Avaliar se o grau é severo ou não, e aí a gente vai avaliar como? Com estridor laríngeo, se tiver estridor é porque talvez essa obstrução é parcial, e se tiver já silêncio é porque esse paciente provavelmente vai entrar em iminência de parada cardiorrespiratória. De forma mais rápida possível, solicite um socorro de urgência, acione o serviço de emergência médica, né, o SAMU 92, institua, caso necessário, medidas de suporte básico. Então, se você achar que ele está inconsciente e possa estar em parada cardiorrespiratória, de forma precoce iniciar compressões torácicas. Se você tiver, não postergue, né, faça o quanto antes a adrenalina, e a administração do oxigênio sempre que você tiver nesse caso deve ser indicado. Aqui reforço novamente a hidrocortisona e a prometazina, se ele apresentar melhora, reforço. Não vale a pena fazer, melhor encaminhar esse paciente para um serviço médico. A conduta no choque anafilático, né, que é a catástrofe, é a junção do edema diglótico com angedema, com hipotensão e iminência de parada. Aí não tem jeito, é parar o procedimento, posicionar esse paciente em posição supina, elevar as pernas para tentar manter um fluxo central,
e fazer adrenalina o quanto antes, oxigênio, e já acionar de forma imediata o SAMU 92, o serviço de emergência médica. Eu acho assim que o choque anafilático, se vocês passarem algum dia por ele, realmente é uma situação muito catastrófica e preocupante. Então vocês têm que ficar preparados. E reforço, se for uma droga, um medicamento que você possa ter no seu consultório para emergência, eu escolheria ter essa caneta aí de adrenalina. Porque quando acontece, realmente é uma coisa catastrófica. E quando você tem adrenalina de forma rápida, você pode também reverter com sucesso esse quadro. Então, para a gente ir finalizando aqui, a conduta no choque anafilático, então, é importante a gente monitorar os sinais vitais desse paciente, monitorar como esse paciente vai estar respirando e se vai haver piora dessa respiração. Reforçando novamente, a utilização da hidrocortisona e a prometazina não vale a pena. Se esse paciente melhorou um pouco, encaminhe ele novamente, né, para o serviço médico. E, sem sombra de dúvidas, aguarde o socorro e o atendimento médico para esse paciente. Aqui a dose da adrenalina, né? Para os adultos, então é 0,5 ml. Para crianças acima de 12 anos, a gente mantém a mesma dose. E para crianças acima de 12 anos, mas com baixo peso, a gente bota 0,3 ml. Então, dependendo da apresentação, já vem essas canetas já com essa apresentação já pronta para você fazer a aplicação. Quando são crianças menores, né, de 6 a 12 é 0,3 ml e de 6 meses a 6 anos 0,15 ml. Então, na verdade, aqui é muito difícil na correria a gente conseguir ainda aspirar. Por isso que é interessante ter essas canetas, essas apresentações de prontidão. Eu acho que era isso, gente, e vamos abrir aí a perguntas.